Hoje a gente vai receber os princípios especiais dos trabalhadores de milagres, ainda que na sessão 5, a função do trabalhador de milagres, capítulo 2. Para quem está com o livro físico, fica na página 29. Princípios especiais dos trabalhadores de milagres. O milagre abole a necessidade de preocupações de ordem mais inferior. Como é um intervalo de tempo fora do padrão, as considerações ordinárias de tempo e espaço não se aplicam. Quando apresentares um milagre, eu arranjarei tanto o tempo quanto o espaço para que se ajustem a ele. Aqui Jesus está falando em primeira pessoa com a gente. O milagre abole a necessidade de preocupações de ordem mais inferior. Lembrando que o milagre é na mente, né? Então, aqui, qualquer preocupação que não seja com o milagre, né? Jesus tem um momento no livro que ele diz que a nossa única preocupação é o milagre. Essa deve ser a nossa única preocupação mesmo. Preocupação no sentido de desejo, né? De atenção, de foco, né? Manter o nosso foco na correção da nossa mente. E todas as preocupações de ordem mais inferior dizem respeito ao mundo das formas, né? As necessidades corporais, as necessidades de tempo e espaço, né? De, de mudanças aqui específicas, respostas específicas, soluções, como diz o Ken, soluções imaginárias para problemas que não existem, né? Então, essas preocupações de ordem mais inferior. Quando a gente observa bastante assim a nossa mente, a gente começa a perceber aos poucos com mais clareza o quanto que a gente ocupa a nossa mente com essas preocupações de ordem mais inferior, de ordem mais inferior. Quanto isso ocupa espaço na nossa mente, o quanto isso nos distrai, quanto isso tira a nossa atenção do momento presente e do milagre. Quanto a gente às vezes fica tentando entender, como a gente estava aqui falando agora há pouco, né? O porquê das coisas, né? Dos eventos, das situações, o porquê das ausências ou das presenças, quanto isso distrai a nossa mente, né? Porque parece que a gente precisa achar uma saída na forma, a gente precisa achar um meio de melhorar alguma coisa, né? De fazer funcionar alguma coisa de uma forma diferente. E o milagre, ele abole a necessidade de preocupações de ordem mais inferior, porque ele corrige a ideia de preocupação e de ordem inferior e superior, porque o milagre é a correção da mente, a correção de um pensamento equivocado. E ele está sempre fora mesmo, um intervalo de tempo fora do padrão, que é esse instante santo além do tempo, né? É um intervalo
de tempo fora do padrão. Não está aqui nesse tempo linear que a gente conhece, mas é além desse tempo, embora a gente experimente. Parece que a gente experimenta aqui, né? Quando apresentares um milagre, eu arranjarei tanto o tempo quanto o espaço para que se ajustem a ele. Então, a gente realmente não precisa se preocupar, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela trouxe, assim, um treino dela, assim, ela tá olhando e tal. E aí, enquanto ela estava falando, né, expressando e compartilhando, ela disse que tem essa oração muito forte, né, esse desejo de cura, e que ela sabe que quando ela curar, quando ela curar essa ideia específica que ela estava trazendo, tudo ia mudar. E foi muito importante para ela, assim, se ouvir, né? E perceber esse quando, né? Porque esse quando ele está no tempo. E nesse lugar a gente experimenta muita ansiedade, porque é, é a mesma operação egóica, né? Quando você curar essa ideia, aí você vai ser mais feliz. Quando você perdoar Beltrano, a ideia, né, que a gente não perdoa pessoas, mas quando você perdoar essa ideia, aí você vai experimentar a paz, né? O ego, ele traz para o tempo, né? E o que Jesus está dizendo é: quando apresentares um milagre, eu arranjarei tanto tempo quanto espaço para que se ajustem a ele. Não foca no tempo, se vai demorar, se vai ser rápido demais. Foca no milagre, foca na oração pelo milagre, que é a única coisa que importa. Princípio 2: uma distinção clara entre o que é criado e o que é feito é essencial. Então, tudo que Deus, a criação, ela é divina, né? Só Deus cria, só o amor cria. E o sistema de pensamento do ego faz. Ele é um fazedor. Ele está sempre fazendo, ele não cria nada, porque é tudo projeção aqui, né? Não tem nada novo sob o sol, como diz a música. É sempre uma fazeção, né? É sempre um fazer constante, o mais do mesmo. Então, a criação, ela é divina. E essa distinção, ela é importante porque a gente costuma confundir isso, né? A gente acredita que a gente cria a nossa realidade, que existem várias realidades e que a gente cria essas realidades. E o que Jesus traz em Um Curso em Milagres é que a nossa realidade já foi criada, tudo já foi criado por Deus, né? Não há nada a ser criado, nada a ser feito, tudo já é, né? E eu acho que tem até um lembrete do amor que traz isso. Eu não quero Eu não quero criar novas, eu não quero criar uma nova realidade para mim. Eu quero a realidade que Deus criou para mim, que Deus me deu, né? Então, essa distinção entre criar e fazer é muito importante, porque o ego ele não cria nada. É uma fake news total, assim. E todas as formas de cura baseiam-se nessa correção fundamental, na percepção dos níveis. Então, há um equívoco, né? Eu estou acreditando que eu sou um ser, a parte de Deus, separado do meu Criador, que está criando coisas à parte dele. É isso que a gente acredita, né? Que eu crio aqui, né? Que o que eu faço aqui é criação.
E essa é uma distorção da nossa percepção, é um equívoco. E a cura baseia-se nessa correção fundamental na percepção dos níveis. O milagre, a cura, ela nos lembra, olha, você não criou. Você não criou a si mesmo. Deus te criou. A gente tem um problema de autoridade, ele chama de problema de autoridade. A gente acha que a gente se criou e que a gente cria tudo. A gente faz tudo e que esse fazer é a criação. Então, eis a nossa distorção que precisa ser corrigida. E onde está todo o sofrimento, né? Porque quando a gente faz achando que está criando, a, a capacidade criativa, ela está ali, mas ela está sendo usada de forma equivocada. E a gente está se enganando. E a gente está sempre esperando que aquilo que a gente está fazendo vai durar eternamente, tem capacidade para fazer durar. Mas aí acaba. Mas aí acaba esse emprego bom, aí esse relacionamento que você gosta, ele encerra, que você acha que você criou para você, que você foi lá e criou, trouxe isso para você e adquiriu isso. E aí vem a frustração. A gente sempre buscando, buscando, sem encontrar. Porque tem esse engano na nossa mente, né? Esse equívoco sobre criar e fazer, sobre se criar, criar um mundo, criar tudo aqui, eu crio aqui, eu faço a minha realidade. É. E aí não tem como a gente não falar de escassez, que é o tema agora dessa temporada. O que Jesus está falando, quando nos lembrando, é: não importa quão lindo seja o sonho que você possa ter, ele ainda é escasso, ele ainda é pouco para o Filho de Deus. Pouco no sentido de não é real mesmo. Então, essa distinção, ela precisa estar bem, bem clara mesmo na nossa mente, para a gente não confundir. Princípio 3: nunca confundas a mentalidade certa com mentalidade errada. Então, mentalidade certa, né? Essa mente lembrada da verdade ali, alinhada ao Espírito Santo, né? Os pensamentos amorosos, é, o estado milagroso da mente, né? Essa inspiração, né? A mentalidade certa, essa clareza, onde você vê a perfeição em tudo, em tudo que parece não ser perfeito dentro do mundo da percepção. Você enxerga a perfeição, porque a sua visão ela está alinhada com a mentalidade certa. Naquele instante, você escolheu o Espírito Santo, o amor, a certeza, e aí a mente está clara. E a mentalidade errada, essa a gente conhece, né? A gente lembra bem, mas ainda parece que a gente está mais identificado com ela, que é a mentalidade que só vê o erro, é uma mentalidade. Eu tenho recebido muito exemplos assim. É uma mentalidade que se ataca muito, que se deprecia. É importante a gente olhar, a gente tem um vício nessa depreciação, nessa autodepreciação. Quando você se observa tendo um pensamento não amoroso e você entra num estado de autodepreciação, você se ataca, você fica ali se culpando, sabe? É uma característica dessa mentalidade errada, porque é o sistema de pensamento do ego.
Então, é impossível confundir a mentalidade certa com a mentalidade errada. A gente tenta se enganar porque a gente sente medo da mentalidade certa, a gente tem medo do Espírito Santo, mas é impossível confundir. Se a gente for muito honesto, a gente sabe que não tem como confundir uma mente clara com uma mente equivocada. É só você olhar os pensamentos, o que você sente, são ideias sempre da mentalidade errada, são sempre pensamentos agressivos. Mesmo quando eles parecem gentis, né? Mesmo quando a voz tá mansinha, porque ele vai sutilizando, né? O ego ele vai ficando sutil também. Mesmo quando a ideia até parece sutil, você vê que tem uma agressão, assim, tem uma agressividade por trás daquilo, tem um desejo de ataque, tem um ataque ali por trás. Então, nunca confundas a mentalidade certa com a mentalidade errada. Responder a qualquer forma de erro com qualquer coisa, exceto um desejo de curar, é uma expressão dessa confusão. Simples assim. Se eu tô diante de um relacionamento, né? Eu tô aqui me relacionando com a Débora. A Débora é minha mãe, minha amiga, sei lá, um relacionamento. E aí eu tô com um treino com a Débora, né? A Débora me falou alguma coisa que eu senti muita raiva, né? Eu acredito que foi por causa dela que eu tô sentindo essa raiva, né? Muitas vezes, nesse passo a passo do perdão, a gente até consegue olhar e reconhecer que a raiva tá aqui. Mas no momento em que eu justifico a minha raiva dizendo que foi Débora, eu tô em confusão de mente, de níveis, porque eu estou querendo solucionar a minha raiva com algo fora de mim, né? E eu só posso resolver, entre aspas, essa solução. Ela só pode vir do meu desejo de curar, porque a cura é da mente. Então eu tenho que soltar a Débora, eu tenho que libertar a Débora. E eu acho que esse é o passo, às vezes, mais desafiador, que a gente precisa de muita ajuda, porque parece muito que é a pessoa, e às vezes é algo que está muito escondido. Parece muito que é a pessoa aqui. Um ótimo exemplo, fresquinho esse, olha, nem lembrava. Hoje eu fui assistir um documentário. Um documentário. É, só tem. Não é uma série. Que é o caso da Eloá, né? Da menina de Santo André, eu acho, né? E aí chegou na Netflix hoje e apareceu lá. Eu abri o aplicativo, apareceu, eu falei, ah, vamos ver. Gente, no final da série. Sendo bem honesta, assim, eu cheguei num momento, assim, assistindo tudo aquilo que estava ali. É tão insano, até olhando de forma, né, na percepção, é tão insano que eu falei, Jesus, não é possível que isso aconteceu. Isso é tão insano que não é possível que isso seja real. E aí eu me ouvi. É como se ele dissesse exatamente, mas isso é o sistema de pensamento do ego. É tão insano que realmente não pode ter acontecido. Não é esse caso. É todo o sistema de pensamento que você acredita que você fez e que é real. Ele é tão insano que ele só pode ser irreal, porque é muita loucura, assim, sabe? É muito ataque, é muita confusão.
muita confusão, assim. E eu fiquei chocada, assim, eu fiquei com a sensação de, gente, como assim? Como que... Não é possível. Eu fiquei nesse lugar, não é possível que isso aconteceu. Não é possível que isso aconteceu. Devem estar brincando com essa história. E é bom lembrar que nada aconteceu mesmo. Graças a Deus, nada aconteceu. Então, se a gente quer realmente experimentar a correção e deixar de perceber algo que, deixar de desistir do medo, da falta, da perda, a gente precisa entrar em contato com o nosso desejo real de cura, sabe? Eu preciso, é importante que eu queira mais a cura do que a felicidade da minha mãe. Que eu queira mais a cura e a paz da minha mente do que, sei lá, uma dor aqui que não passa. E a gente vai chegando nesse lugar aos poucos, sabe? Que a gente vai insistindo e a gente vai vendo que não adianta, assim, que a gente quer mesmo é a paz da mente. Princípio 4. O milagre é sempre uma negação desse erro e uma afirmação da verdade. Só a mentalidade certa pode corrigir de um modo que tenha qualquer efeito real. Em termos pragmáticos, o que não tem efeito real não tem existência real. Seu efeito, então, é o vazio. Sendo sem conteúdo substancial, presta-se para a projeção. Vou repetir. O milagre é sempre uma negação desse erro e uma afirmação da verdade. Só a mentalidade certa pode corrigir de um modo que tenha qualquer efeito real. Em termos pragmáticos, o que não tem efeito não tem existência real. Seu efeito, então, é o vazio. Sendo sem conteúdo substancial, presta-se para a projeção. O que não tem efeito real não tem existência real. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Princípio 5. O poder do milagre para ajustar níveis induz à percepção certa para a cura. Até que isso tenha ocorrido, a cura não pode ser compreendida. O perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete correção. Sem isso, é essencialmente julgador em vez de curativo. O perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete correção. Olha aqui a lembrança do propósito. Até o perdão, se o meu propósito não for a cura, inclusive o perdão ele não tem significado. Como realmente a nossa única escolha é, é pelo propósito. Porque sem o Espírito Santo é só vazio mesmo, não tem nada.
É, não tem nenhum sentido. É só a repetição, é só o fazer, o fazer, o fazer, o fazer. O perdão da mentalidade milagrosa, e aí é o princípio 6. O perdão da mentalidade milagrosa é apenas correção. Não tem absolutamente nenhum elemento de julgamento. A declaração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, de modo algum avalia o que fazem. É um apelo para Deus curar as suas mentes. Não há referência ao resultado do erro. Isso não importa. Muitas vezes a gente quer confirmar o erro e a partir daí perdoar. A gente quer confirmar a ideia antes de que a pessoa errou e aí praticar o perdão, né? Sobre isso, até convidando o Espírito Santo. E aí, às vezes, a gente não se sente respondido, né? Mas é só porque ele espera com paciência e com amor, né? A gente realmente olhar e desistir da ideia de erro, porque o perdão, ele não vê o pecado, é o não ver erro. Não é ver erro e desfazer a ideia, né? É não ver erro. A declaração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De modo algum, avalia o que fazem. É um apelo para Deus curar as suas mentes. Não há referência ao resultado do erro. Isso não importa. Princípio 7. A injunção sede uma só mente é o enunciado para o estado de prontidão para a revelação. Meu pedido, fazer isso em memória de mim, é o apelo para a cooperação dos trabalhadores de milagres. As duas declarações não pertencem à mesma ordem de realidade. Só a última envolve uma consciência do tempo, já que lembrar é recordar o passado no presente, que é fazer isso em memória de mim, que ele está dizendo que só a última, que é essa declaração, envolve uma consciência do tempo, já que lembrar é recordar o passado no presente. O tempo está sob a minha direção, mas a intemporalidade pertence a Deus. No tempo, existimos para o outro e com o outro. Na intemporalidade, coexistimos com Deus. No tempo, existimos para o outro e com o outro, que é esse empreendimento de colaboração.
Eu estou aqui para o meu irmão e com o meu irmão, no sentido de que nós estamos juntos, em colaboração nesse plano. Os meus irmãos me trazendo, né, me mostrando o conteúdo que eu estou resistindo em ver e que me impedem de aceitar o amor presente que eu sou. E eu também entrego essas dádivas, né? A dádiva do perdão, esse dar e receber a cada instante. Eu dou e recebo, dou e recebo. A cada encontro, a cada interação. Aí surge uma ideia aqui, aí eu entrego. Aí eu que outra eu entrego. E aí a gente está no tempo existindo para o outro e com o outro. Na intemporalidade, além do tempo, nós somos um com Deus, coexistimos com Ele. Não tem para nem com, porque nós somos um, o mesmo. Princípio 8. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensares deste modo: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Essa é a oração daquele que quer ser instrumento de Deus. É dar um passo ao lado e não interferir. Em cada sentença fica claro que não é sobre nós, indivíduos, mas é sobre Ele através de nós, através desse meio, para representar aquele que me enviou, porque aquele que me enviou me dirigirá. Estou contente em estar onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então é Ele, só Ele, através de mim. Eu preciso sair da frente. E obviamente que o ego não gosta, porque o ego gosta de estar à frente de tudo. Ele gosta de representar ele mesmo se dirigir, ele mesmo se enviar, ele realizar os desejos dele, ele curar, ele ser curado, ele fazer todo.
o trabalho do jeito dele, não para despertar, obviamente, mas para manter o sonho do jeitinho que ele quer, na culpa, no medo, no pecado. Então, essa é a oração da verdadeira utilidade. Se a gente quer realmente ser verdadeiramente útil, a gente precisa sair de cena. Falar, opa, deixa eu sair, deixa eu tirar tudo aqui que é euzinho e deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Então, nesse lugar eu posso fazer muito em favor da cura, da minha própria cura e da cura dos outros, porque não sou eu que curo, né? Eu não sou eu, indivíduo separado, que cura e sou curado. É a mente. Então, essa é uma oração muito profunda, muito mesmo, muito linda, e que nós já aceitamos que é assim, confiamos nisso. É isso, amores, para quem está no YouTube, vou encerrar essa gravação e nos encontramos aqui no nosso próximo encontro de leitura e vivência desses ensinamentos de um curso em milagres.